Aí tinha abobrinha com casca, em pedaços que você vê aquele alto relevo dálmata, uma coisa meio assim da abóbora. As fatias entram ao mesmo tempo como se tivesse sido cozida e tivesse jogado numa espécie de airfry com uma coisa assim, a batata inglesa. A batata doce estava suculenta, com casca. Nossa, uma batata doce. Os pedaços, uma fartura de salada, eu comi aquilo tudo, uma quantidade de arroz e feijão, meu olho estava virando. Falei, vou comer, uma delícia. Quer dizer, cascas, coisas super saudáveis, às vezes baratas, perto de outras coisas. Vendo eles todos conversando, além de muita bomba, e fingimento de não muita bomba. O que é a beterraba? E esse pertence não pode, toma gengibre com cravos de manhã, com não sei o que da beterraba, o outro com. Como é que é o nome? Tinha falado também negócio do agrião, né? Que eu não gosto de agrião. Comi numa carne uma vez, meio porco, meio sei lá, aquele trem terroso misturado com a carne. Agrião roubando a carne roubando o agrião. Achei aquilo uma delícia, roubando vírgulas, né? Tava com fome, o que é alguns momentos com fome? Barriga cheia, não barriga cheia no supermercado. E abri todos esses leques, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Acertar a coisa. Catabolizar o que é o homogêneo que cataboliza demais e limpar os adipócitos e todas as especificidades diárias que tem que ter, fica mais fácil numa casa mais homogênea, mais pobre, né? O que é o paradoxo do rico e a quem enxergue repetir alguma velocidade que não seja, vai mexer no manual de novo, DR, cala a boca e vamos, cala a boca e eu vou, não importa o que você pensa pra mim. Não importa onde quem é, o que importa é buceta. Cara falando, eu entre bicho e gente, é quem justifica um preto louro que vive de bomba, vive acidentado com um pinto bonito. O que virou pinto bonito? Você tem que aprender a castrar e matar, e mesmo ir no ponto, a quem justifica começar pelo cu e terminar pelo pau, mais engrossando, mais afundando, mais comprimentando entre desevolução, a quem mesocriação, uso desuso, para justificar o nível de maldade quando bullying, aliciação ou coisas aparentemente nem tão faladas que ganham méritos. Coitadinhos, novinhos, muito velhinhos, vivendo muita por racismo de grupos entre buscarem masturbação ou toda putaria virtual, trânsitos de ouro, efetuação de miséria no próprio lugar, monoteísmo de ninguém, fingimento de obediências entre machos por machos e fêmeas por fêmeas na maioria das vezes, e que querem não só um como vários para trânsito e usufruir a mercadorização e homossexual do outro para terem a garantia do homossexual entre grupos, mulheres que não se falem aquilo que eles mesmos não sabem e da barriga delas não conseguiram perceber, caso fossem barriga no outro tempo, ou qualquer coisa assim. O que é a inimiga do lado e o inimigo, que é quem justifique, só parasitaram, não perpetuaram, que seria a revelação quando deixar fazer. Era grave, estava grávida Maria, não estava grávida Maria, em algum momento, né? Isso virou problema entre referência bibliográfica, não fecha até hoje. Na prática, determinados grupos, isso, aquilo, entre anjos e demônios, ou santos e demônios, a quem código e descódigo. Vale-se ser ateu, usa-se igreja para ser anti-igreja, não necessariamente a quem vira. Cada um ganhar mais uma quantidade de dinheiro, não necessariamente. Entender gramestrificação e não necessariamente o limite do convite, que seria aba para todo mundo e não necessariamente. Mas se tornou infiel. Quem fez esse pedaço era a mulher, não era o homem. Gastou tanto, deu tanto, ganhou tanto. A quem justifica o que é diferente de igreja, como dizer o que é descomunismo de tribo pelada, quem justifique pró-capitalismo que se fechem as paredes com boa aceitação de riqueza, né? Quando há quem entre fascismo, livros de regras, ditadores, não ditadores, de multiditadores, quando ditadores, entre se sentir em casa quando, né? Ciência e não ciência, é preciso não acreditar ou muito acreditar além da ciência. O que fizeram ciência de massas porcosa? O que é grave, dizer o brasileiro precisa ser estudado, não tem esportes no Brasil. O Brasil gosta de ciência, eu não sei nem por onde começar quando falar isso, né? A vontade de tacar fogo em tudo, ainda que eu não domine essa arte. Será que não domino, né? O que é a sistemática de tacar fogo em tudo?
que é o olho gordo total, e não necessariamente a questão de basta que pise dentro, e não necessariamente sobre foder a amostra, né? Quando um prazer de estar dentro do outro a máximo do estupro, que virou dizer explosão gozosa, que a quem sai mais a imagem do outro, para qual outro melhor foder, desejar a morte, fingir que perdeu do outro, qual fica a transcendentar, esperar só acontecer, que de alguma maneira está dentro. Ganhou liberdade, ganhou foda dos invejosos, ganhou foda daqueles que é padrão, e estarem a se oferecer e fingir que são coitadinhos e que não tem nada a ver com isso, que são apenas trabalhadores. Quando colocaram um homem tardiamente, o que fizeram? Entre revelações comuns e quando alguma liberdade ela é ofertada, independente de vídeos, em uma casa, numa quatro paredes, quando de um para um, alguma gravidade, vou fazer com aquele, vou ter prazer sobre aquele, porque nos roubaram, foi falado que nos roubaram e não nos afeta o nosso direito de prazer macho aqui em fêmea e de outras fêmeas, quando entre poligâmicos ou negligentes entre poligâmicos, e entre regras miseráveis e absurdamente fartas como independentes entre buscas, a não serem reis da singularidade, muito menos da repetição, quando eu coloco algumas coisas que eu não esperava me deparar, entre dizer toda regra tem exceção, o que é o terror? O que é o muçulmanismo? O que é o árabe? O que é o judeu árabe? O que é o preto árabe? O que é o árabe na África, na anti-África, na Ásia? Quem justifica o paradoxo de Kama Sutra, das alternativismos de esfregação que dão habilidades minuciosíssimas sobre se tornarem prazerosos, discretos ou geneticamente modificados sem a genética, e dizer que o que importa é saber dar prazer, independente da proporção. E quando você se depara com a situação das doutrinas nazistas, se sentir em casa, quando alguma devoção de querer ser grande porque já era, ou a quem justifique pequeno, ou precisarem de se isolar entre os mesmos, não necessariamente loiros, e quando loiros, se assim fizeram, Jesus era passivo de recessivo ou não necessariamente, quando questões é impostar músculos, saber exibir músculos, o que é corpo? Entre a passividade e a despassividade da gordura, como da proporcionalidade, e ainda atribuir verdade às tropas, que eu trabalho primeiro todo ele, independente de você categorizar uma tropa, é um sistema organizacional de trabalho que é imperativo entre instrumentos cortantes ou o próprio corpo, ou toda uma condição que justifique um uniforme, uniformes estruturados, obediência. Eu quero estar na frente da minha tropa e dizer até que ponto a tropa vai errar. Caso esta nazista aqui, a quem justifique já ser antes o produto da paz, a quem da guerra, que deve ser desolocaustada,